Calvário de Libertação, quarta parte, capítulo 3, Dona Maria Leonor e a Fé Viva. Iniciando uma etapa de compromissos edificantes em benefício próprio, Dom Fernando, necessariamente atendido pelos amigos espirituais e pela ex-esposa, libertar-se-ia da impulsão negativa com compreensível dificuldade. Instado à felicidade de cuja falta se ressentia, já que o mal produz mais danos no homem mau, empenhou esforços por cuidar-se, submetendo-se com disposição renovada a competente tratamento que o iria dignificar, auxiliando-no na recuperação. Do recinto espírita foi conduzido a ambiente próprio, onde melhor se adaptaria ao programa novo de elevação, reaprendendo o dever e despertando para os empreendimentos legítimos. Era natural que, sem a constrição do sicário, que possuía ascendência sobre Domênico e o martirizava, o paciente passasse a apresentar, para a surpresa dos médicos e enfermeiros, expressiva melhora que se acentuava a pouco e pouco. Os vários anos da subjugação implacável deixaram danos graves. O enfermo passou, então, das crises de alucinação ao mutismo e deste a momentos em que a loquacidade deixava transparecer lampejos de lucidez que se acentuava. Embora o afastamento da entidade que se atribuía a autoridade de cobrança dos delitos, outros espíritos desocupados e aturdidos que completavam o quadro da obsessão, entre os quais Edmundo Matoso, passaram a receber caridosa assistência dos instrutores interessados na recuperação do celerado. Não que ele já houvesse expungido toda a culpa, mas os títulos de enobrecimento dos intercessores, encarnados ou não, colocados em seu benefício, sensibilizaram os programadores do destino, digamos assim, embora cada um seja o autor da sua própria realidade evolutiva e do seu porvir, facultando ao revel a oportunidade de, pelo amor e pelo bem, que viesse a fazer saldar as dívidas mediante a liberação da consciência para as etapas ditosas do futuro. Lentamente, Cecília, Lídia, Arminda e outros trabalhadores espirituais enobrecidos deram curso à assistência especializada ao internado, interferindo psiquicamente no seu comportamento mental com energias revigorantes e inspirações contínuas que funcionavam positivamente na recomposição da sua paisagem interior em desconcerto. Roberto Domênico, apesar de não recordar ainda as cenas lamentáveis que culminaram na tragédia, começou a ter instantes de raciocínio com crises prolongadas de choro, num despertar da consciência para a realidade atual. Os contatos com as balizas da objetividade faziam-se confusos ante os clichês mentais das lembranças da reencarnação anterior despertados pelos golpes da subjugação. Tudo, porém, favorável ao processo de recuperação. Muito difícil para ele uma conquista da saúde plena, tendo-se em vista o comprometimento da sua casa mental, do sistema emocional, que a sua reeducação, a esforço pessoal, poderia, para maior conquista, contribuir mais tarde. No momento, era o sair dos lôbregos sítios da alienação obsessiva para a porta da claridade psíquica, donde poderia vislumbrar os caminhos da realização espiritual e seguir adiante, se o desejasse. Da surpresa inicial pelo incidente que tecnicamente parecia provável em casos que tais, o médico de Domênico constatou que milagres também se dão, isto é, podem ocorrer e ocorrem inesperados resultados desconcertantes nos alienados mentais e irreversíveis, embora raras vezes, para os quais os especialistas não têm mais amplas explicações, exceto a constatação do próprio fato.
Em razão disso, mandou pela diretoria do frenocômio notificar ao curador e familiares do enfermo quanto às perspectivas que se delineavam favoráveis para ele, passando a dar-lhe melhor assistência. Entusiasmado com os resultados, prescreveu a terapia do eletrochoque, então muito em voga, numa série de 6, que esperava completaria o reajustamento do psicopata. Sem nos adentrarmos na questão das vantagens ou prejuízos dessa terapêutica que o paciente recebera aos primeiros dias de internamento e que mais lhe agravaram o estado, levando-o a quase total hebetação, recordemos que ele estava sendo seviciado, na ocasião, pelo perseguidor desencarnado e pelo açodar das reminiscências que o alucinavam. O eletrochoque, no momento, passou a auxiliá-lo do ponto de vista fisiopsíquico e espiritual. As entidades levianas que se demoravam em vampirizações esporádicas sobre o enfermo, colhidas pelo tratamento em razão da sua ligação estreita com a organização somática psíquica de Domênico, eram alçadas pelas descargas elétricas, sendo expulsas e tendo os liames rotos pela violência dos choques que as atoleimavam, assustando-as. Como prosseguissem os mistérios da doutrinação aos demais ociosos, que irresponsáveis afastavam-se, porque desinteressados do processo de evolução, somente algum tempo depois, Edmundo Matoso, mais inditoso que vingador, continuava desconcertando a golpes de violência e azedume o filho infeliz. Nesse comenos, André, em minuciosa correspondência, deu conhecimento a Dona Maria Leonor quanto ao andamento da saúde do esposo, convidando-a a visitá-lo, já que por estranho sortilégio, desde a sua breve estada com ele, ter-se-ia iniciado o processo de regressão do mal. Na carta, André não dissimulava de todo a mágoa que mantinha em relação ao irmão, dos receios que o assomavam em face dos prognósticos novos e inesperados. A gentil senhora, que acompanhava psiquicamente o desenrolar dos acontecimentos, sob a inspiração da sua mentora espiritual, exultou apesar do receio inicial experimentado quanto à volta de uma convivência conjugal. É certo que o amava, todavia, nestas circunstâncias, de uma forma superior, enobrecedora, sem os vínculos da atração física de que se libertara desde há muito. Sem dar-se conta, fez um rápido escorço dos antigos sucessos e assustou-se. Imediatamente recompôs a atitude mental ante a presença da meridiana claridade da fé espírita que lhe lecionava conhecimentos bem opostos ao imediatismo do utilitarismo materialista. Mudando a linha de reflexões, considerou as vantagens da presença do pai ao lado dos filhos, das probabilidades dele simpatizar e aderir ao espiritismo, completando a sua recuperação e dedicando-se ao bem do próximo. André asseverava na missiva que o psiquiatra esperava conceder-lhe a título experimental a oportunidade de passar um fim de semana com a família, numa tentativa de reajustamento à vida social. Não obstante ele fosse um criminoso sob pena, naquele manicômio judiciário, poder-se-ia tentar um recurso legal para a experiência terapêutica, ficando para posterior exame o comportamento da lei a ser-lhe aplicado, caso recuperasse a saúde. A dedicada médium apresentou a epístola ao diretor da casa espírita, homem sábio e bom, que se lhe fizera verdadeiro irmão e conselheiro, alvitrando o abnegado confrade que ela devia anuir a visita ao marido, ao mesmo tempo propondo-se a acompanhá-la, já que a viagem se lhe tornaria fatigante. Escrevendo ao cunhado, Dona Maria Leonor expressou a gratidão que a possuía, assinalando um fim de semana, quando se dispunha a viajar à capital, com o fim estabelecido de visitar o esposo
e rever os demais familiares. Ela granjeara o respeito e depois o afeto dos cunhados e sobrinhos. Sua humildade espontânea, decorrente da dor resignada, sua generosidade desinteressada, fruto da necessidade de crescimento espiritual, aureolavam-na de um magnetismo envolvente e agradável que a todos cativava. Agora, mais do que antes, o exercício correto da mediunidade fizera-lhe granjear inúmeras afeições radicadas no além, que a cercavam de fluidos restauradores, beneficiando os que dela se aproximavam. Sem embargo, a artrite reumatoide prosseguia no seu curso constritor, cobrando as rudes pelejas malogradas no passado. Eram visíveis as deformações articulares, o edemaciamento dos membros inferiores e os movimentos, por vezes, lhe causavam dores lancinantes. Ela não reclamava e, não raro, estava a sorrir. Conhecia as causas dos sofrimentos espontaneamente gerados, que lhe cumpria carpir e o fazia através de uma atitude otimista, confiante, com que estimulava os amigos e clientes. Eis que continuava no seu Ministério de Obstetra Prática, no bairro Pobre, inspirada e conduzida por Cecília e Arminda. Confirmando a viagem, André prometeu-lhe ir buscá-la com as crianças e trazê-los de volta, desde que todos anelavam para que se demorassem um pouco com a família, refazendo-se da incômoda jornada. Na data aprazada, em clima de festa para as crianças, o cunhado veio tomá-los, chegando a hora do almoço e viajando após a refeição e breve descanso, no começo da tarde, a fim de alcançar o destino antes de colhidos pelas brumas das horas noturnas na região das serras. O inverno estava rigoroso, frio e úmido, o que aumentava o calvário da serva do Cristo. A viagem, no entanto, ante um céu de esplendente azul e um solo de capim crestado em tons de ouro velho, num contraste chocante com as árvores em cores verde escuras nas suas ilhas vegetais primitivas e vetustas. Conversando, quando as oportunidades se faziam próprias, respondendo às perguntas amigas de André a respeito da educação e instrução dos filhos, das suas lutas pela sobrevivência, da sua resistência a tão volumosas vicissitudes, o assunto inevitavelmente chegou às questões da fé, do espírito, da religião. Dona Maria Leonor, sem qualquer alarde ou precipitação, narrou o desabrochar das suas faculdades mediúnicas, as vistas espirituais que recebia, e sem menudenciar, expôs com tranquilidade honesta que abraçara o espiritismo, em cuja fonte consoladora hauria conforto e esperança, coragem para viver e otimismo em relação ao futuro. O familiar interessado propôs-se-lhe várias interrogações que ela esclarecia com simplicidade e lógica, firmada nas elucidações de Allan Kardec, produzindo muito simpáticas reações em André. Tudo quanto ele conhecia sobre o espiritismo eram informações cavilosamente deturpadas, inexatas, que primavam pelo absurdo, pelo ridículo ou pela chocarrice. Muito se admirou que este fosse uma ciência de experimentação, uma filosofia existencial e uma religião calcada nos fundamentos básicos de todas as religiões, principalmente estruturada no Evangelho de Jesus. Suas informações ainda possuíam o contexto de um espiritista, médium, bruxo e feiticeiro, eram um só e a mesma coisa. Outros sim, que eram ateus e adversários da fé cristã. Os esclarecimentos da cunhada, que lhe surgia numa performance nova, mais detentora de conhecimento do que ele julgasse possuísse, ensejava-lhe uma visão diferente.
Com essas luzes, encontrou resposta para interrogações que ele se fazia em torno de vultos eminentes da humanidade, que a partir do século XIX passaram a interessar-se pelo Espiritismo, a estudá-lo e até mesmo a tornar-se adepto dessa doutrina. O tempo, com uma conversação edificante, transcorreu célere, os quilômetros foram vencidos e a viagem fez-se agradável. Os familiares de Dona Maria Leonor receberam-na com demonstrações de verdadeiro carinho. Fazia quase um ano que ela estivera na capital, quando da enfermidade da senhora Lídia, que culminara na sua desencarnação. As crianças facilmente se reuniram aos primos e, após a higiene e alimentação da noite, integraram-se às brincadeiras por algum tempo antes do repouso. Após o café, na sala, André referiu à esposa a confissão religiosa da cunhada, demonstrando respeito e narrando sucintamente a conversação que mantiveram durante a viagem. Zuma e familiares vieram ao lar do irmão a darem boas-vindas à viajante e filhos, e ante a informação, a palestra passou a girar em torno da doutrina dos espíritos. Para os leigos no assunto, fazia-se agradável e fascinante adentrar-se pelos comentários, mediante perguntas ingênuas umas, descabidas outras, mais sérias, diversas. As respostas, objetivas e sem floreios da sensitiva, fortemente inspirada, calavam fundo nos ouvintes. Para cada questão, ela sobrepunha uma colocação lógica, bem fundamentada, sem fugir à tônica evangélica. O espírito, Lídia, maternal, compreensivelmente emocionada pela felicidade que fruía naquelas circunstâncias, envolvia os filhos de ontem e de hoje numa mesma vibração, agradecendo a Deus a dádiva misericordiosa do momento significativo. Quando os homens assumirem suas responsabilidades religiosas, expôs sem afetação a visitante, não as transferindo para sacerdotes e pastores, que nos são guias e amigos, não respondendo eles pelos nossos atos, mediante absolvição nem condenação, teremos modificado a vida social na Terra. O amor, que decorre de uma fé raciocinada, resiste às vicissitudes, emulando a criatura ao serviço da caridade fraternal, de que se enriquece, para prosseguir sem mágoas do passado, nem tormentos de ansiedade para o futuro. Compreendendo a razão dos sofrimentos, graças à reencarnação, torna-se mais fácil ao homem enfrentá-los e vencê-los, por adotar uma atitude otimista e confiante em relação à vida, assumindo uma posição dinâmica com que se encoraja para crescer e alcançar a meta prioritária da sua salvação. Entendamos salvação aqui como encontro consigo mesmo, paz de espírito, felicidade interior. Silenciando, desculpou-se de imediato por estar pauradora, aduzindo que isso se dava em razão do assunto ser tão interessante e absorvente. Utilizando-se do momento breve de descontração, André inquiriu-lhe com gentileza, sem ferir diretamente o problema que se detinha, muitas vezes, a meditar nos trágicos acontecimentos do passado em sua família, não se conformando com o exame deles ante a justiça de Deus, conforme o ensino das religiões. Isso se deu, referiu-se sem descaso, porque era a vontade de Deus, conforme lhe declararam alguns clérigos amigos. Como o Espiritismo elucidava a intrincada questão? Também a mim mesma fiz essa pergunta 1000 vezes, informou a médium com sinceridade. Parecia-me um absurdo que a divina paternidade quisesse o nosso amor, a nossa dedicação, utilizando-se de recursos e métodos tão arbitrários, escolhendo ao acaso aqueles que deveríamos sofrer-lhe a sanha injustificável.
Desarmada, porém, dos conhecimentos hábeis para tanto, afligia-me, mas submetia-me a essa vontade, contando que deveria haver razões, que não estas as quais me escapavam. No escruciar das minhas dores físicas e morais ao longo do tempo, não que me queixe delas, desde que as tenho na condição de abençoadas educadoras para a minha evolução. Fui acometida de repetidos sonhos, nos quais generosa entidade me afirmava haver sobrevivido à morte, não ser o túmulo portal do nada e, consequentemente, que cada um é legatário dos seus próprios bens morais, não havendo concessões divinas especiais para uns em detrimento dos outros. Inúmeras vezes sentia-me perfeitamente lúcida nos estados oníricos, ouvindo e aprendendo, qual se estivesse sendo adestrada por mestra paciente numa classe de formação cultural. Não saberia dizer por quanto tempo ou quantas vezes o fato se deu. A verdade é que nas horas mais angustiantes da aflição ou durante os labores de socorro às parturientes necessitadas, passei a ver e a ouvir com nitidez crescente o ser espiritual que me transformou em devotada benfeitora de toda a hora. Formidável! Exclamaram as senhoras presentes. Lentamente continuou tranquila a narração. Fui aprendendo que, não sendo a morte o fim da vida, o nascimento físico não significava o começo da existência. Nesse ínterim, com a desencarnação de Dona Arminda, que me foi na terra, desvelada protetora e amiga, acentuaram-se-me as percepções e se amiudaram os diálogos com esses habitantes do além, nem todos necessariamente felizes. Por orientação desses espíritos generosos, passei a participar de uma sociedade espírita, onde me iniciei na leitura das obras de Allan Kardec e outras que lhe são complementares, formando a convicção em torno da justiça divina, através dos muitos renascimentos corporais do ser espiritual que na Terra encontra um educandário para o seu processo evolutivo. A gentil senhora calou-se por um instante, a fim de coordenar as ideias para uma resposta clara, simultaneamente sintonizando mais com seus amigos espirituais. André, preocupado, interveio. Desculpe-nos estar cansando-a, sem lhe conceder repouso após a jornada estafante. Pelo contrário, redarguiu sorrindo, sinto-me renovada e disposta. A palestra edificante é tônico de reconforto para a alma. O clima de jovialidade e respeito recíproco tornara favorável o ambiente à presença de Cecília, Arminda, Lídia e outros amorosos instrutores espirituais que participavam da conversação com vivo interesse, operando psiquicamente em prol do bem-estar pela saturação do ar com fluidos revigorantes. Detendo alguns conhecimentos em torno da reencarnação, prosseguiu com naturalidade. Fácil foi aperceber-me de que, não sendo as causas dos dramas vividos originadas no presente, estas se encontrariam no passado. Reflexionando mais detidamente, concluí que somente assim, mediante as causas anteriores que fomentam as aflições, fazia-se verdadeira a justiça, não deixando que o infrator fugisse de si mesmo. As almas, segundo esta teoria, renascemos em grupos, nos quais favorecemos afinidades e aversões, reunindo amigos ou separando-os, cujos resultados das nossas ações somos compelidos a defrontar em etapas futuras. A reencarnação é método de educação e reeducação, conforme o estudo de cada aprendiz da vida. Cometido o erro, como ensinava Buda, este se torna semelhante a uma sombra que acompanha o corpo, constituindo uma mancha na alma de que o réu se deve purificar.
Normalmente, o amor propicia a depuração graças ao bem que se pode investir no próximo, ou ao autoaprimoramento sacrificial pelo esforço de renovação íntima. Quando tal não sucede, a dor faz a sua parte, objetivando despertar o homem para a realidade mais nobre da existência, para a utilização do corpo e da vida com mais altas finalidades. Mesmo assim, nem todos se dão conta da oportunidade, e não poucos, rebeldes em face do desmedido orgulho que dão mostra, mais se afundam no desespero, complicando o próprio estado até que volvem ao palco humano em rudes expiações de que se não podem furtar, aprisionados em limitações e dores excruciantes que os dobram neles, plasmando as necessidades evolutivas, a fome do progresso, o desejo da paz. Calou-se por um pouco. Respirava-se a ambientação agradável enquanto se bebiam as suas palavras. Logo depois continuou. Os seres envolvidos em dramas infelizes, em tragédias, como em realizações de enobrecimento, reencarnamos juntos ou nos voltamos a encontrar. Os primeiros para se perdoarem, ajudando-se mutuamente, amparando-se e se reabilitando nos gravames. Os segundos para darem curso às tarefas interrompidas ou iniciarem cometimentos superiores que resultem em benefícios gerais. É claro que nem todos se saem felizes, qual ocorre com um grupo de educandos que chegam juntos às provas parciais e finais, sendo avaliados, promovidos ou reprovados, de acordo com o cabedal de conhecimentos e experiências que armazenou cada um no transcurso das aulas. Muitos agravam o próprio estado pelas paixões que os desequilibram, reincidindo nos gravames ou tombando em mais perigosos arranjos que os infelicitam mais demoradamente. Tudo, porém, sob o controle de leis inelutáveis, justas, igualmente para todos, e de vigilantes operários do progresso humano que, da espiritualidade, acompanham a marcha dos homens, gerando meios de apressar o crescimento moral da terra e dos seus habitantes. Disse Jesus: até os cabelos todos das vossas cabeças estão contados. Infeliz alegoria, ensinando que nada se encontra ao azar, ao abandono dos soberanos códigos que regem a vida. Sem parecer muito bem informada quanto ao passado espiritual da família, em especial em torno dos mais diretamente colhidos pelas ocorrências passadas, mantendo a discrição e humildade, a natural reserva e equilíbrio que devem caracterizar os médiuns honestos, desinteressados de aplausos e encômios, ela fez as ilações doutrinárias à luz da reencarnação, com argumentos bem elaborados que lhe eram ministrados pelos espíritos presentes, respondendo às perguntas que melhor aclarassem o entendimento do assunto, deixando límpidas explicações que a todos contentaram. O entusiasmo espontâneo, como decorrência dos ensinamentos vivos, tomou conta dos ouvintes, que não se apercebiam da hora, avançando sem qualquer controle. O encantamento sadio sorria no semblante sem cansaço. A senhora Celina, esposa de André, interrompeu os entusiasmos com ligeiro lanche, convidando a concunhada ao repouso necessário. O Consolador que Jesus prometera adentrara-se naquele lar através da fé raciocinada e do amor sem disfarces de Dona Maria Leonor.